nos trouxe e estamos aqui nessa noite para cultuar. Se nós pararmos para ver os feitos do Senhor nas nossas vidas, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós celebrarmos, é motivo de nós olharmos para dentro de nós e ver que a tristeza ela não cabe dentro de nós, o cansaço não cabe dentro de nós. Mas quando nós fechamos os nossos olhos para alguns acontecimentos, quando nós fechamos os nossos olhos para aquilo que Deus fez, para aquilo que Deus faz, sabe o que acontece? Nós enxergamos a decepção, nós enxergamos o fracasso, nós enxergamos o cansaço, e aí nós chegamos a esse lugar aqui sem força, porque nós não enxergamos o Deus grande que nós servimos. Mas que nós nessa noite possamos nós estar aqui com nossa mente e nosso coração voltados somente para adorar o Senhor. Evangelho de São João capítulo 5 versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Versículo 4: de vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus olha para aquela cena. Jesus olha para aqueles que estavam à beira daquele tanque. Jesus sabia que todos que estavam ali porque precisavam de algo, estavam ali porque precisavam da cura, estavam ali porque acreditavam que ao agitar as águas, aquele que se lançasse era curado, era restaurado, o seu problema era resolvido. O paralítico também na mesma situação, no mesmo foco, no mesmo pensamento, no mesmo desejo, estava ali para quê? Para ser curado. Fraco demais. Para ser curado. Quando Jesus olha, quando Jesus fica sabendo da história dele, Jesus sentiu dor, Jesus sentiu compaixão. Jesus olha para ele, sabe o que Jesus pergunta? Quanto tempo você está aqui? Por que você ainda não desistiu? O que te falta para ser abençoado? O que te falta para receber? Não! Jesus olha para ele e fala: ei, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você quer ser curado? Querido, ele estava ali para quê? Me responde. Ele estava ali na beira do tanque para ser curado. Aleluia! Aquele que pode curar, aquele que pode restaurar, aquele que pode fazer o impossível acontecer. Pergunta para ele: o que você quer? Você quer ser curado? Talvez aquele paralítico olha: Senhor, não tem ninguém para me ajudar. Senhor, eu já bati tantas portas. Senhor, eu já fui em tantos profissionais da área.
Senhor, eu já fiz tantas coisas. Eu já procurei tantas pessoas. Não, mas não foi isso que o Senhor perguntou para ele. O Senhor, ele foi direto. Você quer ser curado? Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, eu estou aqui há tanto tempo. Eu já vi o Bartimeu ser curado. Eu já vi o André ser curado. Eu já vi o Antônio ser curado. Eu já vi a Maria ser curada. Eu já vi a fulana ser curada. Mas eu estou aqui há tanto tempo. Não tem ninguém que tenha compaixão de mim. Jesus não quer saber que a resposta o que sentiu alguém por ele. Não foi isso. Não foi essa a pergunta. Senhor, não tem. A resposta dele é: Senhor, não tem ninguém que me lance ao tanque e começar a se agitar. Ou seja, Senhor, eu estou sozinho nesse lugar. Mas Jesus foi direto. Você quer ser curado? E Jesus está sendo direto nessa noite para você. O que quer que eu te faça? Você quer ser curada? Você quer ser curado? Talvez você tenha um problema. Talvez você tenha uma mágoa. Talvez você carregue um peso sobre as suas costas. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer largar esse fardo? Senhor, mas eu estou lá em casa, ninguém vai me visitar. Senhor, não tem ninguém para me levar. Senhor, não tem ninguém para me levar de pé. Senhor, não tem ninguém para orar por mim. Não, não é ninguém. Não é os outros, sou eu. Jesus. Quando esse homem entendeu que ele não precisava de alguém, ele precisava daquele que estava liberando a palavra. Ele recebeu a cura. E muitas das vezes nós estamos como esse homem. Estamos aqui à beira do tanque, cada um com o seu problema, cada um com os seus impossíveis, cada um com as suas situações. Estamos à beira do tanque. Jesus está aqui nessa noite perguntando para você: você quer ser curado? E nós, muitas das vezes, nós estamos contando a Jesus respostas erradas. Nós estamos apresentando a Jesus, falando a Ele coisas que não deveríamos falar. E onde Ele quer restaurar as nossas vidas por completo, onde Ele quer nos colocar de pé, onde Ele tem um alimento para a tua alma, alimento que a tua alma precisa para ela permanecer de pé, e você continuar no foco. Feche teus olhos. Ministério do louvor, vem aqui à frente, eu vou orar. Pode vir o ministério do louvor, aqui à frente, feche teus olhos. Aleluia. Você pode iniciar essa oração? Você pode já iniciar essa oração? Jesus está aqui, você está à beira do tanque nessa noite. E Jesus, você não está orando. Eu queria tanto ouvir a tua oração nessa noite. Você está à beira do tanque. E Jesus está perguntando: você quer ser curado? Em outras palavras, o que você quer que eu faça? Olha que oportunidade Jesus está nos dando nessa noite para nós expressarmos a Ele o que Ele quer que faça por nós. Não perca essa oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar.
O mais alto
Aleluia. Glória a Deus. Amém, Deus? Amém? Amém? Glória a Jesus. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Quero convidar aqui à frente a pastora Célia. Vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero que você, mais uma vez, por gentileza, se coloque de pé, por favor. Eu quero pedir algo para você. Que você possa permanecer com teus ouvidos sensíveis, abertos, com teu coração aberto. Porque Deus, Ele está no nosso meio, Ele tem ministrado no nosso meio, e Ele continuará ministrando, falando aos nossos corações. Tenho certeza que essa palavra ela virá de Deus para as nossas vidas. Que possamos nós estar com os nossos ouvidos atentos. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Quero convidar a nossa irmã Yara. Vem aqui orar com a pastora. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz, Senhor. Amém. Vamos todos orar. Senhor, nós te entregamos nessa noite, Pai. Este momento tão especial. Que o Senhor possa usar a pastora Célia de forma especial com a tua igreja. Senhor, ela é a boca de Deus aqui na terra. Que o Espírito Santo, que já se faz presente desde o momento que nós entramos em oração neste lugar, que continue a mesma obra aqui, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos o nosso coração e a nossa mente aberta para te sentir, Senhor. Sentir o Espírito Santo de Deus bradar em nossos corações. Através dessa pastora, Senhor, porque ela tem o melhor de Deus para nos entregar nessa noite. Fala com teu povo, fala com os teus vasos, fala com os teus servos, porque estamos aqui para te servir, Senhor. Nós te agradecemos este momento e esperamos, Senhor, que o Senhor venha falar mais um pouquinho conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia, que atmosfera boa, glória a Deus. Tem um hino que diz assim: eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele que me faz resistir. Eu tô bem porque tem alguém que não vai me deixar. E se alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Amém? Glória a Deus. Salve, irmãos, capazes, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho de Deus, porque falar de Deus nós sabemos. Pregar já é outro assunto, né, pastor? Mas falar de Deus nós sabemos. Irmãos, glória a Deus. Vou trazer aqui uma reflexão para nós, rápida, objetiva, né, que se encontra em 2 Reis. Aleluia, glória a Deus. 2 Reis 4, versículo 8. Aleluia. A sunamita e seu filho, amém? Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, né? Por isso que eu cantei esse trecinho desse hino. Uma passagem muito conhecida, que muitas pregações que nós já ouvimos por aí, dizendo, vai tudo bem, tá tudo bem, né? Outro ponto forte dessa passagem, aleluia, glória a Deus, é o santo homem de Deus que é identificado, né? Mas nós queremos aprender um pouquinho, antes de dizer que está tudo bem, tem algumas características que nós precisamos entender sobre a vida dessa mulher, sobre essa passagem. É sobre isso que eu queria falar nessa noite. Eu vou ler aqui só um versículo, o versículo 21, que diz assim: e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Amém?
Geralmente eu costumo ler só um versículo da história, porque às vezes a gente quer contar a história, e aí a gente lê toda a história e depois repete toda a história novamente. Então assim fica mais fácil, a gente abrevia e aí não precisa repetir 2 vezes a mesma história. Amém? Mas essa passagem, ela vai nos falar de uma mulher, a qual ela vive ali na cidade, e ela consegue identificar que existe alguém diferente passando por aquela cidade. Alguém que tem ali um olhar diferente, um comportamento diferente, uma vida diferente, né? E ali ela vê o profeta Eliseu, e ela consegue identificar aquele homem como um santo homem de Deus, né? E o primeiro ponto que eu quero falar dessa história é que essa mulher é uma mulher observadora, porque ela conseguiu enxergar um homem de Deus. Ela conseguiu, através das suas atitudes daquele homem, e as atitudes, ela fala muito ao nosso respeito, né? Quem somos, né? Quem nós representamos. E aquela mulher conseguiu identificar que existia alguém diferente, um homem de Deus naquela cidade. E ela disse para o seu marido assim: olha, identifiquei uma pessoa diferente, que é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar ali uma cama. Ela não só fala vamos fazer um quarto, como ela especifica o que tem que ter nesse quarto: uma cama, uma mesa, uma cadeira, né? Então olha só que ela preparou tudo. Então ela não é só observadora, ela consegue entender que tem um homem de Deus, e ela, vamos lá, observar que ele precisa e ele tem necessidades de uma coisa, né? E ali ela prepara aquele quarto, e toda vez que aquele homem vai àquela cidade, ali ele fica naquela casa. Aleluia, glória a Deus. E no decorrer do tempo, esse homem identifica, junto com Geazi, que aquela mulher é uma mulher bem sucedida, porque a palavra de Deus diz que ela é rica. Ela é uma mulher que tem ali o seu esposo, mas que eles gostariam de retribuir essa gentileza de alguma forma para a vida dessa mulher. E ali, como também tem uma pessoa que observou a vida dela, identifica que ela não tem um filho, que ela não tem filhos, né? Então, assim o profeta profetiza, né? E diz para ela que no tempo determinado ela teria um filho, mesmo o marido dela sendo um homem velho. Tem mais um segundo ponto: essa mulher passa a ser, além de observadora, paciente, pastor. Porque a Bíblia não diz o tempo, mas o profeta diz para ela: no tempo determinado. Eu não sei se foi 1 ano, se foi 2 anos, se foi 3 anos, se foi 10 anos. O marido dela já era velho, mas independente disso, para o milagre acontecer, não importa a quantidade de anos, importa que Deus prometeu e vai ser cumprida essa promessa. Então essa mulher é uma mulher paciente. Passando o tempo determinado, sobre essa profecia, vamos dizer assim, sobre essa promessa que foi dita sobre a vida dessa mulher, nasceu-se um menino. E ali o menino, por um tempo, né, já crescido, foi ter com seu pai. E de repente esse menino está com seu pai e sente uma dor de cabeça, porque é assim que a palavra de Deus diz na história. Rapidamente os pais, né, pastora? Os pais, né, quando o filho está doente, entrega na mão de quem? Da mãe. Por quê? Porque a mãe é um porto seguro, a mãe é tudo. Deus nos criou, a mulherada aí, com perfeição mesmo, né? Porque nós somos abençoadíssimas em vários aspectos da nossa vida. E ele entregou a mãe, porque o menino sentia uma forte dor de cabeça. E no versículo anterior que a gente leu, do versículo 20, ele entregou a sua mãe, ela colocou sobre o joelho. Quando deu meio-dia, o menino morreu. Eu já ministrei essa palavra há um tempo atrás na Manancial, e quando eu li várias vezes, e eu lia e eu relia, eu falava assim: como que pode uma mãe, uma mulher, ter uma frieza tão grande de pegar o seu filho morto e
colocar em cima de uma cama e fechar a porta e sair, pastora. Porque eu não consigo imaginar a cena de uma mãe tendo o seu filho morto, ela simplesmente colocar ele numa cama e sair. Não soa meio frio? Sou uma coisa meio fria, né? Mas hoje, lendo e relendo essa palavra, e esses dias atrás até falei sobre essa palavra, eu consegui entender, e Deus, e é justamente o ponto onde Deus quer falar conosco. Repare que nessa situação, Deus a abençoa com o filho. Ela não pediu um filho para Deus. Deus abençoou ela. Eu quero abrir um parênteses e dizer para mim e para você que no meio do caminho vai surgir situações a qual Deus nos abençoou, que nós vamos nos deparar com essa situação, que para nós é uma situação de caos, é uma situação de calamidade. Quando se perde alguma coisa, algum bem material, já é difícil da gente lidar e administrar. Imagine perder um filho, que é algo irreparável. Não tem como, irmãos. Eu não gosto nem de pensar, de imaginar numa situação como essa. E aqui é o ponto onde Deus falou profundamente comigo, que na realidade essa frieza que a gente olha e imagine que a mulher, ela coloca um filho deitado numa cama e sai fechar a porta. Deus está dizendo assim: olha, isso daqui não é uma frieza, mas é um equilíbrio. Porque vai existir situações na vida da gente que vai virar um caos. Mas Deus, Ele nos dá equilíbrio em meio às situações para nós administrar. Porque quando na verdade a minha natureza, ela gera em mim um desespero diante dessa situação. Ela gera em mim algo que não dá para ficar quieto, ao menos que eu tenha provocado essa situação. Por exemplo, se infelizmente existem casos de mulheres, vamos dizer assim, que eu não vou chamar de mãe, mas de mulheres que assassinam seus filhos e elas se fecham. Mas aqui nós estamos falando de mãe, de um retrato de mãe. Existem situações na vida da gente que Deus vai colocar sobre nós um equilíbrio que não vai ser nosso. Repare nos versículos seguintes, que ela chama o seu marido, ela diz: dê um moço para eu ir ali ter com o profeta. E é onde a gente mais vê essa mensagem sendo pregada. Mais um pouquinho ele diz assim: não, mas não é dia de ter com ele. Mas mais um pouquinho abaixo ela fala assim: vai tudo bem. Vai tudo bem. Que mulher equilibrada. Que mulher equilibrada. E ela vai em encontro a esse profeta. E ela vai em encontro ao homem de Deus. E mais uma vez, diante de uma situação, ela chega e Geazi pergunta: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela responde: vai tudo bem. Irmãos, o que essa mulher nos ensina diante dessa palavra não é só dizer que vai tudo bem, porque a gente já ouviu muitas pregações dizendo que está tudo bem, e às vezes a gente entende que é a liturgia dessa palavra, mas quando na verdade essa mulher, ela nos ensina algumas coisas antes de dizer que está tudo bem. Ela nos ensina a ser observadora antes de dizer que está tudo bem. Ela nos ensina a ser paciente antes de dizer que está tudo bem. Ela nos ensina a ser equilibrada antes de dizer que está tudo bem. Porque na verdade estabeleceu-se um caos sobre essa família. Repare que se ela fala para o marido dela, fala assim: olha, o menino está morto. O homem já era velho. E se esse homem tem um infarto, pastor? E se esse homem tem um infarto, gente?
só para descontrair. Mas na realidade, nós estamos aprendendo através dessa palavra que antes de dizer que está tudo bem, nós temos que saber e procurar, aleluia, glória a Deus, aquilo que realmente importa. Porque nós somos cristãos e a gente tem o hábito de profetizar que está tudo bem. E não é errado, irmãos, nós profetizar que está tudo bem. Porque o caos, ele não é duradouro. Nós passamos por 2 anos de pandemia. E todo mundo aqui sofreu. A humanidade sofreu. Mas nós já saímos já da posição de pandemia e já entramos já em outra posição. Então a fase, o auge já passou. E nós agora estamos só vivendo os processos. Nada dura para sempre. O sofrimento não dura para sempre. Através dessa palavra, Deus nos ensina que Ele nos prometeu algo, como foi prometido para essa mulher um filho, mas mediante uma bênção que Deus prometeu para ela, não isentou ela de passar pelo processo, não isentou ela de passar por esse momento de dor e de luta. A Bíblia diz o quê? Que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos de bom ânimo, não é assim que a Bíblia diz? Nós estamos aqui, irmãos, para passar pelos processos. Mas antes de dizer que está tudo bem, de profetizar que está tudo bem, como eu disse aqui no ensaio das irmãs, eu tenho aprendido com o Senhor algo chamado: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? Porque esse discernimento, ele não vem de mim, mas ele vem de Deus. Como esse equilíbrio em meio ao caos, em meio a uma situação que poderia gerar um desespero em qualquer um de nós aqui, gerou um caos. E eu quero dizer para você nessa noite, que Deus nessa noite, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida, que nos momentos mais difíceis, que nos momentos de dor, nos momentos que é para você desesperar, nos momentos que é para você brigar, nos momentos que é para você discutir, nos momentos que é para você chutar o pau, vamos dizer assim, da barraca, Deus vai te dar sabedoria, equilíbrio para você passar por essa situação sem que tenha lesões sobre a sua vida. Porque na verdade, às vezes nós como ser humano, a gente quer brigar, pastor. A gente quer discutir, porque a gente está na razão, porque a gente está vendo ali caminhando para o erro, a gente está vendo ali o negócio desandar. Mas na realidade, às vezes, Deus nos dá um equilíbrio que não é nosso, mas vem de Deus. E é por isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, que a situação que essa mulher passou, mesmo dizendo que está tudo bem, esse equilíbrio não veio dela, mas veio do Senhor. Essa mulher passou por esse processo, não foi porque ela é a boazinha, porque ela fez uma casa para alguém, mas ela passou porque Deus concedeu. E hoje sabia que nós estaríamos aqui aprendendo que Deus vai nos dar equilíbrio em meio à turbulência. É muito difícil, irmãos, a gente passar por situações calados. É muito difícil você ver alguém sendo conduzido pelo erro, e você ficar calado. Mas Deus está falando assim: olha, fica calado que eu estou te controlando, porque se você falar vai ser algo, o inimigo vai se levantar. Então Deus está te dando domínio sobre a situação calado. Mas Senhor, eu tenho a razão, estou vendo que vai dar errado. Como que eu vou deixar, Senhor? Deus está dizendo assim: olha, o controle está sobre a minha mão, e eu vou te dar equilíbrio para você ficar com a boca fechada. Eu vou te dar sabedoria para você passar, porque existem lutas, existem guerras pelas quais às vezes a gente tem que guerrear literalmente com o corpo físico, aleluia, e às vezes com as palavras. Mas existem guerras a qual nós temos que enfrentarmos, que nós temos que enfrentar calados.
profetizando que está tudo bem, mas no meio do processo Deus quer que você aprenda algo, e de repente você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso calado, quando na realidade eu queria gritar, eu queria espernear. Meu filho morreu, a situação não está boa, eu estou vendo que está indo pelo caminho errado, eu estou vendo que a situação está estreita, eu estou vendo que o negócio está apertado. Oh, Jesus, me ajuda. Shhh. Quieta. Vai buscar Deus. Como essa mulher foi buscar o homem de Deus, ela não queria saber do Geazi, ela queria saber do homem de Deus. E quando ela se deparou de frente com ele, ela se prostrou diante dele. Porque só quem pode solucionar os nossos problemas se chama Jesus. E às vezes Deus, aleluia, permite situações para poder trazer sobre nós o domínio de nós mesmos. Porque não existe uma pessoa mais estrambelhada, às vezes mais agoniada do que eu, irmãos. E esses dias eu estava passando por uns processos que eu falei: Jesus, e eu já estava ficando pirulita. E aí eu falei: Jesus, põe a mão aqui, Jesus, porque senão o negócio vai desembaraçar tudo, desandar tudo. E hoje quando eu passo para olhar, eu falo: não foi eu. Não foi eu. Não foi eu, foi Deus. É Deus que te dá o equilíbrio para você vencer. É Deus que te dá sabedoria nos momentos difíceis. Não se preocupe, porque parece que está tudo errado, parece que está tudo derrubado, o menino está morto. Já existe aqui, irmãos, a palavra diz que ao meio-dia ele morreu. Mas existe um Deus que é especialista em ressuscitar mortos. Existe um Deus que é especialista em reverter a maldição em bênção. E aquilo que você pensa que vai dar errado, Deus vai fazer dar certo. Porque você ficou quietinha. Porque Deus te deu o equilíbrio. Você permitiu que o Senhor te desse esse equilíbrio. Quando na verdade você queria gritar, você queria espernear, você queria discutir, você queria brigar. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, mediante essa palavra. Profetiza sim que vai tudo bem, mas aprenda com os processos. Aprenda a observar o inimigo, porque o que o inimigo faz com a gente é nos observar o tempo inteiro. Ele nos conhece. Esses dias o pastor Marcos falou uma palavra que realmente eu, dentro de uma situação, o inimigo é astuto. Astuto. Ele conhece você mais às vezes do que você se conhece, porque ele sabe das suas fraquezas, das suas fragilidades. E o que ele prepara? Ele prepara um laço para você cair dentro dessa fraqueza. Aconteceu comigo várias vezes, irmãos. Quando era para eu ficar quieta, eu fui lá e falei. E aí, em vez de acalmar a tempestade, eu fiz a tempestade ficar maior ainda. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer para você assim, ó: eu estou te dando equilíbrio sobre as suas emoções. E quando você passar por esse vento, passar por essa luta, você vai olhar e vai falar assim: não foi mim, não foi mim, não foi eu, não foi de mim. Eu, sabendo que eu sou sanguínea do jeito que eu sou, ter passado por isso sem falar nada, sabendo que eu sou faladora do jeito que eu sou, sabendo que eu sou briguenta do jeito que eu sou, sem falar nada. Porque não depende de você, depende de Deus. A gente canta porque dele e por ele são todas as coisas. E você vai dizer assim: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Aleluia, que está sobre mim e sobre você. E o resultado dessa pregação, dessa palavra, foi que ela foi até o profeta. E ela disse ainda assim, porque às vezes nós dá dessa: eu não pedi nada para você,
Porque é assim que a gente faz com Deus. Deus, eu não pedi esse filho. Deus, eu não pedi isso aqui. Deus, eu não pedi aquilo ali. Senhor, eu não te pedi nada. Por que o Senhor me deu? Para eu ficar agora desequilibrada do jeito que eu estou, desesperada. Eu não pedi, Senhor. Essa mulher não pediu esse filho para o profeta. Ele identificou que ela não tinha. Mas às vezes a gente olha com esse olhar de que eu não te pedi porque nós estamos no sofrimento. Mas começa a olhar as alegrias que isso te deu. Porque o nosso olhar no meio da tribulação é esse. Meu Deus, por quê? Por que está tudo isso? Por que parece que está tudo desarrumado, está tudo bagunçado? Parece que o demônio não sai dessa mente dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse marido. Parece que não sai. Começa a lembrar das alegrias que isso te gera, das alegrias que isso produz em você. Porque olhamos às vezes com o olhar que o diabo quer que nós olhemos como um problema, quando Deus quer que nós olhemos para a alegria e a satisfação do presente de Deus está na nossa vida. Valorizemos esses momentos a qual o Senhor nos dá. E essa mulher se prostrou diante desse profeta. E mesmo ela dizendo, não pedi. Porque eu não queria, eu queria muito. Porque todo mundo sabe que naquela época, a maior alegria de uma mulher era ser mãe. O maior prazer, as mulheres que não tinham filho, era considerada como mulheres que improdutivas. A mulher hoje já não tem muito valor. Ainda estamos galgando ainda. Parece que eu estou pregando para um chá de mulheres, né? Mas Deus está falando com todos, amém, irmãos? Mas a mulher hoje já tem muitas coisas para a gente vencer. Imagine naquela época. Imagine naquela época. Mas mesmo sem você pedir, sem eu pedir, vamos continuar agradecendo a Deus. Porque se Ele nos deu, tem um propósito. Repare que no início essa mulher ela faz um quarto. Só que ela não imaginava o processo que ela ia passar. E aonde que ela coloca esse menino? Porque a palavra está dizendo aqui que colocou na cama do profeta. E a cama do profeta estava onde? Onde é que estava a cama? Se não era no quarto. Então isso significa que tudo tem um propósito. Tudo tem. Quando essa mulher fez esse quarto, ela não imaginava que aquele quarto seria o quarto onde ela ia declarar que o filho dela não ia ficar morto. Então, que nós possamos passar pelos processos diante do Senhor. Não adianta brigar, não adianta gritar, não adianta desesperar. Peça a Deus o equilíbrio, peça a Deus sabedoria, peça a Deus o domínio das emoções. Porque às vezes nós precisamos, e Deus sempre fala comigo, porque eu sou uma pessoa extremamente, e às vezes Deus precisa dominar as minhas emoções. Mas quando eu permito que Ele domine as minhas emoções, porque quando eu não permito, o diabo faz assim, ó. Ai, bagunça mais ainda. E que nessa noite você saia daqui. Te deu sem você pedir. Mas Ele está dizendo assim, olha, eu vou passar com você. Eu vou te dar domínio. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou colocar sobre você bravio. E os discípulos naquele barco, eles param um pouquinho e eles olham assim, e por um momento parece que o mar se acalma. Vocês conseguem imaginar essa cena? Jesus andando por cima das águas agitadas, e parece que eu vejo em câmera lenta os discípulos focando em Jesus. E quando a gente foca em Jesus, parece que o mar fica pequeno, fica tudo mais tranquilo, porque o controle não está sobre suas mãos, mas o controle está sobre as mãos dele.
Então se permita nessa noite ser paciente, que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. A observar o que o inimigo quer fazer. Porque da mesma forma que você é observado pelo inimigo, você pode parar um pouquinho, sair um pouquinho da situação, olhar o que está acontecendo ao redor, para não dar brecha para o inimigo. E certamente Deus vai te dar o equilíbrio que você precisa. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos cantar um pedacinho desse. Todo mundo conhece essa música, né? Eu tô bem porque tem alguém que sempre... no 3, tá, irmão? Sem ensaiar, vamos lá. Eu tô bem porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele quem me faz resistir. Eu tô bem porque tenho alguém que não vai me deixar. E se me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Oh Jesus, nós apresentamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos glorificar o teu nome, Jesus. Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus. Nos dê equilíbrio em meio à guerra. Nos dê sabedoria, Senhor, para administrar, Senhor, as nossas emoções. Porque quando na verdade, Senhor, nós queremos às vezes gritar, Senhor. Às vezes nós queremos discutir. Às vezes nós queremos brigar, Senhor. Mas o Senhor está nos ensinando, Senhor, nessa noite, que nós precisamos nos calar, Senhor. Porque existem guerras que só o Senhor pode lutar por nós, Senhor. Por isso, Senhor, nos dê o equilíbrio, Senhor. O equilíbrio, sabedoria, paciência, Senhor, para passarmos pela tribulação, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor venceu e nós também venceríamos, Senhor. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Paz do Senhor para todos. Só resta a gente agradecer ao Senhor, irmos para o nosso lar crendo e confiando em Deus. Observe, aprenda. Faz tempo que eu não ouço uma palavra convidando a gente a observar aquilo que está acontecendo, não só na nossa vida, mas também na vida do próximo. Bem, Deus abençoe a pastora Laodiceia. Deus abençoe o pastor Marcos, que nos trouxe a direção do culto, e a pastora que nos trouxe a palavra. Amém? Domingo pela manhã estamos aqui para a nossa escola bíblica às 9 horas, 10h30, né? Nosso ensaio. Amém? Porque à noite é o culto com os varões. O pastor Dorival estará ministrando a palavra de Deus, e estaremos aqui no culto com o ministério de homens. Então 10h30, os irmãos podendo estar aqui, vamos ensaiar para a noite nós adorarmos o nome do Senhor. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam: aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vá em paz. Que Deus te proteja.